alegria, com júbilo. Amém, queridos? Boa tarde, sente-se, por favor. Vamos para esse outro momento importante do nosso culto. Vamos ouvir a palavra de Deus. E só quero lembrá-los, nós estamos em um estudo aí muito abençoado do Salmos 91. Já estive pregando aqui os primeiros versículos, nós já fomos até exatamente o versículo de número 6. Hoje nós vamos estar dando continuidade exatamente no versículo de número 7. E eu quero que você preste muita atenção no recado, nas instruções que Deus tem para liberar ao nosso coração aqui hoje. Amém, queridos? Inclusive, diante desse versículo inicial, eu quero destacar bem, Deus colocou dentro do meu coração e aí permitiu com que realmente eu viesse aqui destacar esse tema para que possamos aqui aprender e desenvolver, enfim, e aprendermos mais do Senhor. E aí eu coloquei assim, irmãos: confiança que nenhum mal vai nos atingir. Deus nos protege. Diga amém? E quando fala Deus nos protege, verdadeiramente eu vou destacar bem, você vai observar a minha fala, de declarar bastante sobre proteção. Analise com a pastora Tenielma, nesse mundo que nós estamos, essas vivências que nós temos diariamente, muitas coisas vêm para querer realmente nos intimidar, para querer, irmãos, muitas das vezes, nos levar a ser bombardeados pelo medo, se deparar com situações que de alguma forma possa considerar como perdido, que não tem, por exemplo, mais jeito. Mas a gente precisa entender que há uma posição assim crucial que nós precisamos ter como cristãos. Independente das circunstâncias, das situações, é necessário eu me ver como Deus me vê. E fazer exatamente aquilo que é correto e certo, uma atitude, uma decisão, que realmente vai me levar a alcançar a minha vitória e a entender que verdadeiramente eu tenho um Deus que me protege e eu preciso confiar. Então, macumba, feitiço, tricumba, sei lá o que, irmão, seja qual for o levante, qual seja a perseguição, a armadilha, a emboscada do diabo, do maldito, não vai conseguir nos atingir. Quem crê, levante as mãos. Isso é muito interessante, é muito importante, até porque a gente observa o índice de pessoas, irmãos, no meio da nossa sociedade que estamos inseridos, quantas pessoas, irmãos, infelizmente têm perdido o equilíbrio, o controle das coisas, que acaba que chegando até mesmo um ápice, irmãos, de loucura, coisa séria. Porque diante ali do levante, se eu for aqui citar exemplos, são inúmeros. Muitas das vezes é um relacionamento, muitas vezes é um problema financeiro, exatamente é uma má notícia em relação à saúde, um laudo lá do médico, enfim, muitas coisas aí. E aí eu preciso entender que é necessário me posicionar de acordo com a palavra. E aí o cristão precisa executar o que é certo. Amém? E aí eu vou desenvolver, a pastora vai estar aqui permitindo você entender e saber o que executar, o que fazer. Pastora, como é que eu preciso estar? Bom, na leitura bíblica, no versículo 7 do Salmos 91, por favor, exatamente aqui onde nós vamos, irmãos, iniciar a nossa mensagem. Quem encontrou, diga graças a Deus. Chegaram aí certinho? As mulheres, digam amém. Não está fraquinho não, aí esse amém, irmãs? Os homens, digam graças a Deus. Vamos lá. Diz assim, olha só que tremendo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito. Digam comigo, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Assim seja. Olha aqui para a pastora Tenielma. Então aqui nós
irmãos, podemos observar palavras que verdadeiramente indica e que confirma o quanto nosso Deus se encontra nessa posição e com esse olhar de realizar, de permitir com que os seus, né, sejam completamente impactados pela proteção. Ou seja, Ele é aquele que protege. Seja qual for o inimigo que se levantar contra nós, o mal que nos sobrevier, o que a palavra de Deus nos ensina aqui nos Salmos, que permite a gente entender que Ele é um Deus que vai, irmãos, verdadeiramente nos proteger de toda a maldade. O inimigo se levanta, mas ele não vai conseguir nos atingir. É uma ótima, uma boa notícia. Agora, indo muito mais além, perfeito, pastora, que bom Deus, esse Deus protetor. Mas aí eu também preciso entender e compreender que esta é a essência de Deus. Ele é aquele que vai, irmãos, realmente dar ordem aos seus anjos, aquele que vai nos guardar, e aquele que vai, irmãos, não vai permitir que mil cair ao meu lado e meu irmão não seria atingido. Mas aí é necessário eu fazer a minha parte como servo de Deus. O Senhor vai, irmãos, poder ali realizar essa obra na vida daquele que permite. Então, como eu falei outrora, pastor, eu quero essa proteção, eu quero esse cuidado de Deus comigo. Aí é necessário eu me posicionar, e aí não vou deixar de destacar, e algo que é bem, irmãos, ensinado em mensagens, e vamos lá. Eu não posso deixar de orar, de clamar, de levantar um grande clamor diante do meu Deus. Eu não posso deixar de ser uma pessoa justa, uma pessoa que está ali procurando sempre andar na verdade da palavra de Deus. Estão entendendo? Levante as mãos, né? E tendo essas ações, tendo essas atitudes, irmãos, acertadas, que estão de acordo com a Bíblia, claro, isto vai contribuir para que nós venhamos desfrutar e sermos impactados por esta proteção. Diga amém? E nós temos que lutar para isso, porque nós estamos, irmãos, em um mundo onde o diabo constantemente está tentando nos derrubar, está querendo de alguma forma, irmão, nos destruir, nos envergonhar. E aí nós precisamos a cada dia vivenciar mesmo a palavra. Quando surgiu o levante, quando surgiu uma situação que está querendo o irmão te envergonhar, destruir a sua vida, matar os teus sonhos, por exemplo, enfim, você precisa entender, eu tenho um Deus que me protege. Diga amém? Então, está proibido de, na hora da perseguição, naquele momento onde os inimigos estão se levantando de alguma forma, de se atemorizar, de encruzar os braços, de alguma forma se entregar para aquela afronta maligna. Não pode, irmãos. Se eu tenho a certeza, a palavra de Deus faz valer a pena na minha vida, e Ele é um Deus que me protege, então verdadeiramente eu vou aqui me colocar diante de Deus. E aí, como diz no Salmo já 11, como está ali na tela, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Diga em todos. Agora, primeira pessoa, os meus caminhos. E se nós não vigiarmos, por exemplo, acabamos que nos entregando, caindo na cilada, ou seja, na armadilha do inimigo. E não dá para isso acontecer. Volto a declarar, temos que fazer valer a pena estas verdades. Diga amém? Precisamos, em nome de Jesus, entender esta verdade, para que nós não venhamos tomar outro rumo, seguir outro caminho. Para que não venhamos, vamos lá, pegar o caminho mais fácil, porque e agora? Não, eu tenho um Deus que protege, então não precisa, vamos muito mais além. Eu me vingar, por exemplo, com as minhas próprias mãos. Não adianta eu querer, de maneira nenhuma, querer agir no meu próprio entendimento, de querer de alguma forma maltratar, de alguma forma ali sujar a imagem de alguém, né, usar de má fé, como tem aí, né, uma frase do ditado popular. Não, nada disso. Eu tenho um Deus que me protege e Ele me justifica. Ele é um Deus de justiça. Diga amém? Mas se o cristão, o indivíduo, não tiver esse cuidado, esse zelo, irmãos, diante das perseguições,
Às vezes ele acaba que, infelizmente, caindo no engano, caindo na cilada, exatamente fazendo aquilo que o diabo quer. Não, Deus é um Deus que me protege. Então eu vou verdadeiramente me apresentar a minha vida diante de Deus. Eu vou verdadeiramente confiar no meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como eu coloquei como no tema, né? Vou com confiança que nenhum mal vai me atingir. Deus é aquele que me protege, amém? Não vai me atingir, não adianta. Não vou deixar o inimigo ficar me perturbando, tirando a minha paz. E ficar amedrontado, nervoso, trêmulo, com medo de tudo e de todos, onde eu não consigo dormir, onde eu não consigo ter um dia tranquilo. Nada disso vai prevalecer na minha vida, em nome de Jesus. Agora, olhe para a pastora, é claro que somos tentadas a estas coisas. Esses sentimentos aí, de alguma maneira, vêm para mim e vêm para você. Todos nós estamos sujeitos. Estão entendendo? Levante as mãos. Pode ter certeza disso. Agora sim, cabe a nós realmente nos posicionarmos de uma forma muito, irmãos, ali, né, com fé, nos posicionarmos com fé para que esse mal não consiga nos atingir, ou seja, não consiga prevalecer, não consiga ter êxito nas nossas vidas. Vem, mas vai ter que sair fora. Diga glória a Deus, pode querer vir, mas não vai ficar na minha vida de forma alguma. Estamos aprendendo, que está sendo abordado aqui hoje. Eu tenho um Deus que me protege. Versículo inicial, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Diga amém. Não desmarque Salmos. Eu coloquei aqui alguns versículos também interessantes para, irmãos, né, fortalecer e aprendermos mais ainda com a palavra. E é interessante aqui no livro de Isaías, por favor, vamos lá. Isaías 54. Isaías 54. Quem está com fé, diga graças a Deus. Declarar, né, irmãos? Então, Isaías 54, nós vamos ler o versículo de número 17. E aqui é outra declaração, irmãos, relevante, muito significativa, muito forte, muito especial aqui, ó. Versículo de número 17 diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então, olha, irmãos, que palavra que nos permite a cada dia estarmos de pé, estarmos cada vez mais nos sentindo seguros, né, pastor Brandão? Uma grande segurança. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada, outras traduções bíblicas forjadas contra mim vai prosperar. Então, para que ficar com medo? Por que ter sentimento de vingança? Por que entrar em estados de desespero? Por que ter ações, atitudes, né, fala, irmãos, erradas, que não está de acordo com a palavra de Deus? Não tem porquê. Nós precisamos parar no mundo espiritual e entender o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E é com ela que eu vou ficar. É com ela que eu vou me unir no nome de Jesus. E aí imaginemos, irmãos, estaremos sempre, como diz lá em Deuteronômio 28, sempre por cabeça e nunca por cauda, sempre por cima e nunca por baixo. Nós estaremos sempre, irmãos, para a glória de Deus, alegrando o seu coração. Porque Ele vai estar lá observando os desafios, as perseguições, as lutas sobrevindo, levantes por todos os lados, de acordo com as suas vivências, de acordo com a situação que você pode. Pastora, para mim, está sendo um grande desafio. O vizinho, a vizinha, todo mundo se levantou contra mim. Enfim, o que possa estar acontecendo? Eu tenho a certeza e a convicção
dentro do meu coração. Eu vou ficar com a palavra. E Deus, Ele me protege. Mal nenhum vai conseguir me atingir, né? Eu vou ficar tranquilo. Esse tranquilo não é ficar acomodado, entenda. É o tranquilo de saber que mal nenhum vai atingir você. Amém? Que cabe, eu gosto de verbalizar isso, você parar e dizer, eu vou respirar bem fundo e eu vou apresentar, eu vou colocar diante de Deus essa causa. E é isso que Deus, irmãos, Ele realmente se alegra. Cristão que bem souber, diante de uma adversidade, de uma perseguição, colocar diante de Deus, ter essa vivência, esse momento com Deus ali, de buscar, de orar, de se colocar diante dele, vai ser muito abençoado. Diga amém? O pastor Brandão estava relatando sobre Esther, e até uma leitura que eu estava estudando, né, o livro de Esther, e ali é muito interessante, né, o pastor Horácio também dando exemplo, então assim é muito forte. A gente vê que Deus interviu de uma forma muito especial na vida do seu povo, dos judeus, por conta que esta mulher, no momento ali da perseguição, ela entendeu e ela compreendeu o que era importante ela realizar, o que ela fazer, de entender que havia um Deus que protege, que podia salvar o seu povo. Diga amém? E quando ela se posiciona ali verdadeiramente, a Bíblia diz que ela se coloca para orar, ela faz jejum, ou seja, toda uma dedicação diante de Deus. O Senhor, as portas foram se abrindo, Deus foi dando direção, Deus foi preparando tudo, Deus foi, irmãos, agindo no coração do rei, amém? No resumão, tudo deu certo. E aquele, irmãos, né, que estava perseguindo, aquele que estava fazendo as coisas erradas, acabou que, infelizmente, irmãos, pagando um alto preço, acabou que sendo envergonhado. E Esther estava lá tomando a boa notícia, como, né, o seu, posso considerar que a Bíblia fala como estava como pai, padrasto, mas era o seu tio. Né? E ali, irmãos, juntamente com os judeus, tomaram posse da bênção. O povo foi protegido. Amém? Tomaram posse de livramento. Eita glória, aplauda Jesus bem forte. Foi lindo, irmãos, o agir de Deus ali. E prova mais do que nunca para nós assim nos alegrarmos e fortalecer a nossa fé, que nós temos um Deus que protege. Agora, claro, eu preciso executar o que é necessário para que esta obra tão bonita aconteça. Aí tem pessoas que têm preguiça de orar, tem pessoas que ali, uma vez vindo ali as propostas do inimigo, as influências do diabo, acaba se entregando. Olha para a pastora, não dá para se entregar, não pode. Diga amém? Eu volto a ressaltar, estamos sujeitos, mas nós não podemos aceitar. É até interessante porque Esther chegou o momento até mesmo de achar, não, mas não tem como, porque só pode se apresentar diante do rei se o rei levantar o cetro e tal, mas foi que ela despertou, entendeu? Não, eu vou olhar pela sua ação, pela sua atitude, porque ela fez é dizer, eu vou olhar para o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu agir aqui de uma forma realmente correta, porque Deus é poderoso para proteger o meu povo. Amém? Então ela foi contra as evidências e fez o certo. E assim somos nós, não é diferente nos dias de hoje. Temos que ir contra as evidências. Amém mesmo, contra as circunstâncias. E se posicionar, se colocar diante desse Deus, irmãos. É para nos sentirmos a cada dia em paz, felizes. Ah, pastora, mas é difícil em meio às situações. E eu quero dizer para você, irmãos, que não é. Basta nós nos esforçarmos. Basta nós, irmãos, permitirmos a palavra de Deus penetrar, agir em nossos corações, que nós vamos, em nome de Jesus, conseguir enfrentar. Diga graças a Deus. Iremos, pastora, sim. Se levante. Comece a declarar. Dê o seu grito de vitória. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento. Em nome de Jesus. Se o inimigo está se levantando, usando pessoas para se infiltrar no meu relacionamento,
para me causar dor no meu casamento, não aceito. Deus protege. Eu vou aqui entrar em batalha, em guerra. Eu vou puxar aqui a espada espiritual. Diga amém. E começa a entrar na batalha, irmãos. E vai passando e sai que puder, vai saindo. Porque você vai estar ali, levantando aquele clamor grande. E Deus vai fazer uma obra muito linda. Amém? De acordo com esse entendimento que Deus nos permite aprender, Deus nos permitiu realmente lembrar de um exemplo assim, irmãos, sensacional, que está aqui no livro de 2 Reis. Por favor, vamos lá. E a gente vai aprender aqui com o personagem Ezequias, muito interessante. Ezequias, ele teve a oportunidade de reinar em Judá, e aí nessa trajetória, nessa caminhada, havia ali, irmãos, um inimigo, rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Assíria, considerado um homem, irmão, muito forte, um exército muito forte, e que de alguma forma, pela posição dele, causava de alguma forma timidez, medo mesmo aos que estavam ao seu redor. E aí, diante das afrontas, diante de tudo que estava ocorrendo ali, Senaqueribe querendo invadir Judá, Ezequias se posiciona. E ele, irmãos, faz uma oração. Diga amém, que é exatamente a reação, a ação que todo ser humano, filho de Deus, tem que ter. É o segredo, é o que nós precisamos fazer. E aí, de acordo com o que nós estamos estudando, é interessante porque você vai ver diante desse acontecimento, e a gente vai mergulhar e ver esse cuidado de Deus. Essa obra bonita que ele faz. Vamos lá para a leitura. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, ou seja, que Senaqueribe havia invadido ali Judá, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Era uma forma que naquele tempo eles faziam, para se apresentar diante do Pai. Então enviou ali Eliaquim, um mordomo, o escrivão, os anciãos, os sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, ele ouvirá uma notícia, então voltará para a sua terra a espada e o farei cair na sua terra. Diga amém? Então ele teve, irmãos, aí essa iniciativa sábia, acertada. Ele começa ali a, irmãos, fazer uma oração. E ele, irmãos, teve ali aquela oportunidade, apresentou, fez uma carta, enviou para o profeta Isaías, na condição de profeta, representando o próprio Deus, diga amém? E diante dessa ação, as coisas começaram, irmãos, a fluir. Ele já começou a obter resposta. Você vê que veio a palavra e permitiu ele entender que aquele rei, aquele inimigo, ele não iria subsistir, mas que o Senhor ia intervir. E algo grande de Deus iria acontecer, diga amém? Então, assim, foi tremendo. Vai observando. Eu vou pular aqui para a leitura não ficar muito extensa, tá bom? Deixa eu ir agora com vocês lá no versículo de número 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. O inimigo enviou ali a carta, irmãos, mesmo afrontando, permitindo com que eles entendessem que eles não iriam conseguir, que não adiantava, que eles eram mais fortes, intimidando mesmo. E aí, diante dessa situação, ele apresenta, ele coloca diante de Deus, ele se desespera, ele quer agir com as suas próprias forças, ele acha que tudo estava perdido.
ele se posiciona. E é isso que eu quero que você entenda. Ele ora, ele se coloca diante do Senhor. É entender, eu vou me apegar com Deus porque Ele é um Deus que protege. Ele vai aqui fazer algo, vai intervir e esses inimigos vão cair por terra. Diga amém? Quem crê que os inimigos vão cair por terra, levante as mãos. Agora a gente precisa, irmãos, também, agir, né? Perfeito. Aí versículo de número 16 agora, não é isso? Não, 15. Desculpa. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos na terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém? Então ele levanta esse grande clamor, ele apresenta e coloca diante de Deus. E aí eu quero que você observe que, irmãos, essa é a ação que nós temos que ter, no nome de Jesus. Porque, pastora, ele protege, ele faz uma obra grande, fez uma obra extraordinária, irmãos. Protegeu, sim. Os inimigos foram envergonhados. Ezequias obteve a resposta da sua oração. Amém? Por quê? Porque ele foi o fruto de um homem que confiou que nenhum mal iria atingir, que aquele mal iria cair por terra. E deixa eu clamar e apresentar essa carta de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para nos proteger. E esse inimigo não vai prevalecer. Até rimou, né? Aí lá no versículo, vou pular aqui alguns versículos. E aí Isaías vem, irmãos, e continua liberando a palavra, anima Ezequias e diz lá no versículo 22, por favor: a quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi a alto dos montes, aos lados do Líbano, cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas falhas, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Aí lá no versículo de número, aí começa, né, a liberar aqui os versículos posteriores, de permitir entender que ele não iria de forma alguma prevalecer ali. Aí lá no versículo 32, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira o quê? Alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus protege ou não protege, irmãos? Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres, ou seja, mortos. Aplauda Jesus que ele merece. Olha a bênção grandiosa. Preste atenção, eu fiz questão de ler esse texto, de permitir você observar aí, irmãos, né, essa vivência, esse acontecimento, porque nós temos um Deus que não mudou e jamais mudará. E assim como ele foi com Ezequias, por ele ter se posicionado como um homem justo, de ter orado, ter colocado diante de Deus e ter crido que Deus é um Deus que podia fazer uma intervenção, proteger ele daquele levante, daquela perseguição, assim Deus também é poderoso para fazer essa obra bonita na nossa vida. Por isso não dá para se calar, não dá para encruzar os braços, não dá para se intimidar, não dá para chegar até mesmo diante da situação e ficar, porque acontece, muitas vezes, talvez não seja o seu caso, mas muitas vezes a pessoa chega até mesmo blasfemar contra o nome de Deus, permitindo a incredulidade entrar no coração, enquanto é para estar lá, irmãos, rasgando o coração diante de Deus, orando, apresentando a sua causa diante do Senhor.
Tem que fazer isso, pastora? Sim, porque nós temos um Deus que nos protege. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Somente com os teus olhos contemplarás verdadeiramente e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, o resultado dos ímpios. Em Deus, irmãos, nós seremos recompensados. É interessante, vou repetir o 8. Salmos 91, coloca lá agora, por favor. Salmos 91, voltando para o texto que iniciamos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Quem quer, irmãos, aí, em nome de Jesus, ver, irmãos, a justiça de Deus, diga glória a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas está se levantando, pastor, expulsa, elimina, tira, irmãos, arranca. É como diz Salmos de número 33, versículo 20. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Digam bem forte. Vamos lá, Salmos 33, versículo 20. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém? Citando aqui esses Salmos 33, Salmos 33, 20. É o 20, não? Ele faz essa obra perfeita, bonita. Ali na tela está, irmãos, naquela versão. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e é o nosso escudo. Escudo, qual é a função do escudo? De proteger. Amém? É declarar, é chamar mesmo a existência. Levante as mãos para o alto, participando deste culto abençoado desta tarde, o povo interagindo. Diga a Deus, a nossa proteção no meio das lutas e dificuldades. Deus me protege, me ama. Deus cuida de mim. Amém? Glória a Deus. É entender no fundo da alma que aquele que confia em Deus não precisa ter medo, porque Deus está do seu lado. Não precisa entrar em estado de desespero, porque Deus está do seu lado, está presente. Quando as dificuldades vêm para querer nos cercar e não vemos saída, podemos chamar, podemos clamar. E Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar. Ezequias fez isto e ele contemplou ali o milagre. Deus usou o profeta Isaías, liberou ali a palavra. Para lembrar os dias atuais, é Deus o Todo-Poderoso, mas Deus usa os profetas, Deus ministra aos corações. É você lendo a palavra, é você aprendendo. A sua fé é fortalecida, você tem direção. E não pode, entrar pelo ouvido, e sair pelo... Olha para o seu irmão e diga, tem que praticar, irmão. Cordas vocais aqui deu um arranhãozinho, mas está tudo bem, amém? Nós temos que praticar, viver mesmo, irmãos. E Deus vai nos honrar, né, pastora? Sim. Ele vai nos proporcionar sabedoria, capacidade para enfrentar todas as situações. Agora nós temos que buscar. Deus está nessa condição maravilhosa e eu preciso viver, eu preciso permitir fazer parte de mim no nome de Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João, irmãos, é interessante, capítulo 5, versículo de número 18. Coloca aí na tela, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus aí, diga aleluia. Pronto. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E aí é interessante, olha a parte final do versículo. E o maligno não lhe toca. Não vai tocar, irmãos. E eu ministro, declaro mesmo aqui nesse culto. E todo mundo, irmãos, cheio de fé, certeza, convicção. O maligno não vai conseguir tocar. Não vai conseguir tocar na minha família, não vai conseguir tocar na minha saúde. Enfim, não vai conseguir tocar na minha vida, mas não vai mesmo. Porque são inúmeras promessas de proteção. Ele é aquele que me protege. Então não vou temer o mal. Eu vou me posicionar como um homem, uma mulher de oração, apresentar minha causa diante de Deus, colocar diante do Senhor. Olhe para mim, vai chegar a resposta. Ou seja, nós vamos ter resposta. Nós vamos ver o Senhor dando ordem aos anjos, diga amém, que foi lá onde nós iniciamos para a conclusão.
que é o versículo de número 11. Digam todos: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eita glória, perfeito. Nós temos um Deus que vai dar ordem aos anjos e pronto. Então, cabeça erguida, ânimo, força de vontade, seguir em frente, ser usado por Deus, porque, irmãos, proteção é direito nosso. É algo que Deus faz. Fez no passado e continua fazendo nos dias de hoje. Basta nós crermos em Jesus. Amém, queridos? Aplauda que Ele merece. Tome posse da palavra.